Uma boa noite a todos que estão sintonizados com esse momento doutrinário do GEPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Que neste momento possamos elevar o nosso pensamento em oração, sintonizando com as vibrações espirituais do nosso mestre e amigo Jesus de Nazaré, através dos seus emissários que nos auxiliam na escola planetária, dizendo: Senhor e Mestre da vida, que o seu amor e a sua paz envolva a humanidade inteira na Terra neste momento, em que passamos por experiências provacionais, expiatórias, nos fortalecendo para o futuro. Que a sua doce e suave paz envolva a equipe espiritual responsável pelo GEPEC. Abençoa e fortalece a todos os seus trabalhadores nos dois planos, para que essas equipes possam estar irmanadas no mesmo propósito da prática do bem, da caridade, baseada no teu evangelho de amor e de luz. Envolve-nos, Senhor, para que as nossas emoções sejam harmonizadas, os nossos pensamentos sejam mantidos no equilíbrio da prática do bem, do amor e da misericórdia. E que a noite de hoje as reflexões do tema nos auxiliem a compreender os acontecimentos ainda necessários na nossa escola planetária, que tem o Senhor como nosso orientador, como o caminho da verdade e da vida que o Pai enviou para estar conosco. E dizemos: louvado seja Deus em sua infinita bondade e misericórdia, e bendito e louvado seja sempre o nosso Mestre, irmão e amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. Permaneçamos em paz. Crise, oportunidade de crescimento. Então, nos estudos desse trabalho, percebemos o grande momento pelo qual estamos nós vivenciando aqui no planeta Terra e quanto oportuno esse tema que nos foi oferecido pela casa no ano passado, 2019. Neste momento agora estamos percebendo que nós, da humanidade na Terra, estamos vivenciando uma grande crise. E com certeza dessa crise nós iremos tirar grandes aprendizados e vamos buscar crescer espiritualmente, porque justamente por isso e para isso que as crises existem na vida do ser. Então vejamos aqui onde buscamos, lá no livro do nosso irmão Emmanuel, Espírito, crise é preciso uma para nos despertar. Procura vir antes da crise, antes do inverno, na palavra de Timóteo, de Paulo, encaminhada a Timóteo, que Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, tem o hábito de escrever todas aquelas obras vinculadas ao Evangelho e à mensagem de Jesus na Terra, onde ele pega um trecho, ou do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, do Antigo Testamento, e faz uma dissertação para o atual. Crise é preciso uma para nos despertar, procura vir antes do inverno. E esse inverno aqui, ele acentua com a palavra crise, procura vir antes da crise, para que antes da crise você chegue ao seu ponto de partida, ao seu local estabelecido pelas leis. Então, Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Então, vejamos como nosso irmão Emmanuel desenvolve essa dissertação. A prudência. A análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo
não se arriscasse viajar na estação do frio forte. Paulo de Tarso, como nós sabemos hoje, através dos esclarecimentos espirituais, um valoroso ser que tomou a proposta de Jesus em suas mãos para divulgar o Evangelho por todas as igrejas onde o cristianismo estava sendo semeado. E Paulo orientava a todos. Então ele envia para Timóteo esta mensagem. A análise comum deste versículo. Emmanuel vai pegar esse versículo e fazer uma análise, revelando prudência, recomendação da parte de Paulo, para que Timóteo não se arriscasse nas viagens naquele período, estação de frio forte, de chuva, de nevoeiros, de tempestades, e os recursos disponíveis para esse deslocamento eram muito escassos, como nós sabemos ao longo da história. Não tinha a facilidade que nós temos hoje para nos deslocarmos para determinados ambientes. E naquele tempo não, muitas vezes era caminhando, a depender da estrada, era no lombo de um animal, ou era de embarcação em embarcação. Imagine fazer isso no período do inverno, da estação fria, dos ventos fortes. Então a primeira mensagem que Emmanuel desperta nesse capítulo é justamente prudência. Sermos prudentes como espírito em todas as situações que nós nos encontramos, porque a prudência faz com que nós possamos cumprir com a lei de conservação, que faz parte também da nossa vida. Então, neste momento que estejamos buscando a prudência, desde o momento em que essa tempestade, essa crise vem assolando a humanidade com o nome de coronavírus, despertando, chamando a atenção que agora o inverno está instalado. Então, como nós estamos procedendo diante desse grande inverno, diante dessa grande oportunidade que nós estamos tendo como espíritos, e com certeza estamos crescendo em algo. Continuemos com as reflexões do nosso irmão. A interpretação espiritual de Emmanuel para esta mensagem. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Então, a chamada de atenção amorosa e carinhosa do nosso irmão, quantas almas, quantas vezes nos mantemos afastados dos ensinamentos de Jesus, nos mantemos afastados dos recursos superiores que vão aprimorar nossa vida de espírito, quando estamos, por exemplo, digamos, no verão. Mas, nesse momento, estamos buscando, porque o inverno está rigoroso, a situação não está fácil, e acreditamos que no início dessa pandemia foi muito mais complicado, porque nós fomos avisados pelos órgãos da saúde que precisávamos estar afastados temporariamente dos meios sociais, dos nossos relacionamentos, para que esse momento pudesse passar e nós não nos tornássemos indivíduos que fossem proliferando o vírus que assola a humanidade neste momento. Então, recordar da necessidade do encontro com os emissários divinos, com os ensinamentos de Jesus, com o Evangelho, por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento. Então, aquele inverno que Paulo chama a atenção para que o amigo não se deslocasse desprevenido nesse inverno, Emmanuel transfere para o sofrimento ainda necessário no planeta Terra, no qual todos nós estamos vivenciando. Algumas almas já despertamos, estamos em contato sempre com os ensinamentos de Jesus, em qualquer estação que seja do ano, porque isso cria um hábito saudável, um hábito benéfico, um hábito valioso para que nos momentos de tempestade nós já sabemos para onde nosso barco está se dirigindo. Então, cuidado com os invernos, que nós não sabemos quanto tempo vão durar.
Nós precisamos estar firme em qualquer momento que seja, com o objetivo da nossa encarnação aqui. E nós que estamos buscando conduzir nosso barco através dessa doutrina chamada doutrina dos espíritos, precisamos estar atentos aos estudos, às reflexões, ao trabalho no bem, porque isso vai criando hábitos fortalecedores em nós espíritos, ainda em processo de evolução. Então nós sabemos que aqui no planeta Terra as necessidades são diferenciadas iguais para todos na condição de provas, expiações. Como cada um de nós é um indivíduo diferente, então elas são vistas, essas necessidades, esses invernos, sentidos e percebidos de acordo com o nível em que cada um nos encontramos na escala evolutiva. Crises e turbulências. Aqui a nossa irmã Joana de Ângeles. Crise, do grego, crises, que se pode interpretar como uma mudança, um conflito que tem lugar em uma fase qualquer da vida, em razão de acontecimentos internos que não foram superados, diante de outros que surgem com energias novas. Então, estar em crise é como se fossem efeitos colaterais de um medicamento, por exemplo, que nós tomamos. Interpretar como uma mudança, um conflito que tem lugar em uma fase qualquer da nossa vida. Então essas crises podem ser individuais, quando elas são individuais, elas refletem também no coletivo, e estamos nós agora nesse momento em crise e turbulência no planeta Terra. Então, momentos que não foram superados, diante de outros que surgem com energias novas. Então há um encontro, um choque de energias. Como nesse momento nós ouvimos muito falar, desde o início, do momento de transição planetária, onde os moradores do planeta Terra estamos em ebulição interior, estamos em crises, porque estamos vivendo ainda expiações e provas e vislumbrando o mundo de regeneração, que é um mundo de refazimento das forças. Então essas novas oportunidades que estão chegando surgem, trazendo energias benéficas que entram em choque com as energias que ainda estão emanadas em cada um de nós. Então geram turbulências. E essas turbulências vão ter que passar, porque nós próprios estamos buscando recursos para entender e viver o momento de agora de forma diferenciada. Após 5 meses, 6 meses de pandemia, já não estamos mais com as mesmas emoções afloradas do início, quando nos foi recomendado: fique em casa, evite o contato social, evite aglomerações, por causa do contágio. Então nós recuamos, nos mantemos nas residências onde podemos estar, e agora porque iria chegar um momento que a crise ia ter que diminuir, que é da lei. Estamos já voltando gradativamente aos convívios sociais, mas com prudência, como diz o nosso irmão Emmanuel, porque o inverno ainda continua instalado na alma do espírito, ou seja, as necessidades de renovação espiritual. E a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando em nós o que? A coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Daí porque nós precisamos passar por crises, sejam elas íntimas, pessoais, individuais ou também coletiva, como estamos observando agora no planeta. Então, sociológica faz parte da sociedade, da vivência e do psicológico do indivíduo, facultando o quê? Um melhor aproveitamento das oportunidades existenciais. Então, crises são oportunidades de crescimento, sim. Então, os estudiosos estão falando desse novo momento que a humanidade já está vivenciando e que vivenciará após a diminuição desta pandemia. Então nós já estamos vislumbrando de que forma vamos conviver
nos centros espíritas, nos ambientes sociais, onde nós estávamos antes com muita liberdade. Prudência no convívio, respeito a nós, respeito ao outro, providência necessária para que o seu indivíduo saia do seu estado de lugar comum, de acomodação, para que vislumbremos um futuro melhor para nós da humanidade que estamos desejando construir esse mundo de regeneração, mas todos juntos, nós não vamos sozinhos. Mudanças de condutas, objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Então acreditamos que nós que fazemos parte dessa sociedade estamos buscando objetivos melhores para a nossa vida diária, para a nossa vida no dia a dia, em que nós estivermos como encarnados ou desencarnados. Porque tudo que acontece no planeta reflete nos dois planos. Quantos seres, sob a orientação de Jesus de Nazaré, estão trabalhando no planeta Terra? As equipes numerosas, pleiades de espíritos iluminados, recebendo os que partem, auxiliando os que ficam, na área da medicina, nas famílias, em todas as organizações que estão instaladas na Terra, com o objetivo de nos auxiliar nesse crescimento e nesse aprimoramento espiritual. Há mais de 2000 anos que a mensagem de Jesus se encontra na Terra. O Mestre amoroso, o irmão, o mais evoluído que Deus oferece para a humanidade como modelo e guia. Então estamos nós passando por essas crises para ir aprimorando cada vez mais o divino em nosso íntimo como seres espirituais em processo de evolução. Continuando, os preconceitos que ainda existem no meio, na nossa sociedade e nós, são frutos falsos da crise moral que atormenta o indivíduo insatisfeito com a própria conduta, exigindo privilégios para si em face da insegurança psicológica no trato relacional com seu próximo. A mentora Joana de Ângeles, através da psicografia do Sr. Divaldo Franco. Preconceitos. Quantos preconceitos, quantas discriminações, quantos atentados uns contra os outros por não pensarmos da mesma forma, por não agirmos da mesma forma. Então isso é o indivíduo com a moral ainda insatisfeito da sua própria conduta, exigindo privilégios, querendo que o outro seja como ele é, cumpra os estatutos de acordo com a sua visão. Então, insegurança psicológica, como nos fala a mentora Joana de Ângeles, no trato relacional com o seu próximo. Porque nós estamos todos no planeta, nessa grande escola, e os relacionamentos entre nós é que nos fazem crescer espiritualmente. Por isso que existem os choques, existem as crises pelos comportamentos sociais. Mas que de cada uma dessas crises que nós já passamos, estamos passando e podemos vir a passar, é para sair o melhor em benefício de individual e também de coletivo da humanidade. E aí no relacionamento com o próximo, nós lembramos do ensinamento maior do Mestre de Nazaré. Quando os fariseus o procuram em praça pública e perguntam: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele responde: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, que é semelhante a esse, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é o próximo? Então, a pergunta feita a Jesus naquele momento tinha o objetivo de tentar encontrar dissonância entre seus ensinamentos e sua vivência com a lei moral e com a lei regida pelos homens na época. Mas ele trazia uma moral elevada, trouxe e continua trazendo, e percebia que a necessidade era de ajudar o indivíduo a perceber Deus, o Criador e mantenedor da vida, e também respeitar a si mesmo e ao próximo. Porque ninguém pode se relacionar bem com Deus, não se relacionando bem com o próximo, com o outro que convive conosco no nosso dia a dia.
Então, em face da insegurança psicológica no trato relacional com o próximo, os preconceitos são gerados. A não aceitação de como o outro vive, muitas vezes desejamos impor o nosso ponto de vista social, moral, conduta para o outro. E aí a sociedade entra em choque, entra em crises que ainda existem e nós vemos no nosso dia a dia. A falta de respeito para com a crença do outro, a falta de respeito nas intenções políticas em todos os setores, nas agremiações, todas que estamos na Terra ainda existem. Por quê? Porque nós somos seres ainda em processo de evolução com experiências humanas, buscando o aperfeiçoamento para percebermos a vibração necessária para a construção em nós desse mundo de regeneração e com certeza iremos habitá-lo ainda no futuro que nos aguarda. Então, questão 737 do Livro dos Espíritos. Para percebermos esse momento de crise, buscamos essa questão que Kardec fez aos Espíritos. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Está lá na lei de destruição, existe a lei de conservação e atrelada à conservação também a lei de destruição. Então, nesse momento, nós estamos vivenciando um flagelo destruidor. Mas quantos acreditam que é castigo de Deus para com a humanidade por não ter feito isso, não ter feito aquilo? Mas os estudos doutrinários do Espiritismo nos auxiliam a compreender que Deus não castiga suas criaturas, porque é um Deus de amor, de justiça, de bondade e misericórdia. Então vejamos o que os Espíritos responderam a Kardec e para nós. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, eles já haviam respondido sobre essa questão a Kardec, mas Kardec tinha o hábito de perguntar diversas formas diferenciadas o mesmo tópico. Então, com que fim esses flagelos acontecem no planeta que também está em processo evolutivo? Fazer progredir nós, seres espirituais, mais depressa, porque nós estagnamos nos valores. Nós estagnamos muitas vezes nos apegos materiais, como se esses materiais fossem construir a nossa felicidade. E nós já sabemos que não. Que a felicidade é o íntimo de cada um. A felicidade está num grande prazer da alma, que é descobrir-se e perceber-se espírito com o destino nas suas mãos, regido pelas leis amorosas do Criador. Então, a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Então, estamos nós em casa há muito tempo, aqueles que puderam estar, mesmo quem se deslocou para os seus trabalhos, prevenidos, buscando ter uma boa conduta para consigo, uma boa conduta também para com o outro. Então, regeneração moral. Já estamos vislumbrando como estaremos no retorno às nossas atividades. Como estaremos no retorno, nos relacionando em todos os locais que nós pudermos estar daqui para frente. Então, a cada nova existência, sobe-se um degrau na escala do aperfeiçoamento. Existência. Então, levamos a existência inteira, em diversos períodos no corpo humano, para avançarmos um degrau, que a escala da evolução ela é imensa, até nos tornarmos seres angelicais purificados, ministros de Deus, em qualquer parte do universo que nós possamos estar. Então, o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer para perceber o momento pelo qual estamos vivenciando esta crise. Momentos de crises. O barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Então, com certeza, quando estamos em crise individual, pessoal, e abrange o coletivo,
Nesse momento, a primeira coisa que surge é o barco da esperança, e Emmanuel nos diz que ele costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. O medo, a ansiedade, próprio ainda na nossa natureza, na condição em que nos encontramos, quando recebemos a notícia que o vírus está assolando a humanidade. Corpos materiais estão perdendo a vitalidade pela sua atuação. E quantos seres no planeta todo retornaram ao plano espiritual, deixaram a vestimenta carnal e retornam. Então, esperança. O que é que nos espera no futuro, daqui para frente? Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. Por isso que Paulo aconselhava a Timóteo, cuidado para não vir na estação do inverno, porque tem nevoeiro, tem chuva, não se enxerga bem, não se conduz bem, e pode essa viagem ser uma viagem de transtorno, e o barco da vida pode estar oscilando de um lado para o outro. Então, prudência, porque os momentos de crises são momentos difíceis. E cada um vivenciamos, experienciando, olhamos e compreendemos de acordo com o nível evolutivo em que nos encontramos. A nossa fé. Coloquei aqui para não esquecer, lembrando, todos nós conhecemos a passagem em que Jesus se encontrava num barco com os discípulos, no mar. Em determinado momento, como relata o evangelista, Jesus estava repousando, descansando. E o mar entrou em fúria, entrou em crise. E o barco começou a perder o rumo, a tempestade, os ventos fortes, e eles se desesperaram. Naquele momento não sabiam onde iriam chegar. E chamavam o mestre a altos brados: mestre, vamos sucumbir. E o mestre levanta pacificamente e consegue conter, porque já sabia manipular aqueles fenômenos da natureza, e o vento se acalma, o mar volta à tranquilidade, e o barco segue seu rumo. Mas o mestre aproveita e pergunta para eles: onde está a vossa fé? Não tendes fé em Deus, que provê tudo o que nós necessitamos? Onde está a vossa fé? E eles calaram, sentiram a presença do Mestre, esse chamado sublime, que vale para todos os dias da nossa existência. Então, neste momento, como está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Estamos colocando a serviço do bem? Continuamos com as nossas atividades, mesmo à distância, utilizando os recursos da tecnologia para que as atividades possam se manter? Estamos conectados com os locais, com os centros espíritas, o grupo do GPEC, tenho certeza que os trabalhadores encontram-se conectados pela tecnologia, porque o pensamento vai além de todo o material que nós podemos utilizar como providência divina para esse momento. Então, conectados em pensamento, unidos na oração, o Evangelho no lar, as nossas preces do dia a dia. Quantos passamos a fazer Evangelho todos os dias, desde que esse momento em que a crise se instalou e o barco começou a flutuar num verdadeiro inverno. Então, os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. Quantas pessoas estão passando por crises emocionais desde o momento em que tiveram notícias da pandemia que assola o planeta Terra? Mas vamos encontrar um rumo, porque temos um porto seguro onde vamos ancorar nosso barco. Esse porto seguro chama-se o Mestre Jesus, nosso irmão, Jesus de Nazaré. Confiemos, e a nossa fé está sendo colocada em prova também nesse momento.
E quando buscamos a mensagem de Jesus, nos fala o nosso irmão, a disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. Então, disciplina em tempo de fartura. Quando nós temos tudo, fartura, que está aparentemente bem, em paz, a liberdade, é distinção nas criaturas que o seguem. Então, somos percebidos, estamos seguindo bem, tranquilo, mas a contenção que nos é imposta, a escassez daquele momento, ou a dificuldade, converte-se em martírio. Mas não podemos perder a fé, porque a mensagem de Jesus é a mesma. Tende ânimos, eu venci o mundo, dizia ele. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas como somente ele pode nos oferecer. Então essa mensagem é para sempre, porque são palavras de vida eterna. E vai servir, está servindo e sempre serviu para nos orientar como espíritos, estejamos nós no nível evolutivo em que estivermos. Esse roteiro, esse guia da humanidade que está nos conduzindo ao aprisco do Pai. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Ele enunciou com muita consideração e com muito amor pela humanidade. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. É a mensagem do irmão Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. O inverno é necessário. As estações existem pela sabedoria das leis. Nós não poderíamos viver somente no verão, no outono, na primavera. Precisamos do inverno, diminuir a temperatura, das chuvas, para a plantação, para o campo, como um período de prova benéfica e renovação necessária. Então, tudo que se encontra na natureza é necessário. Por isso que o Pai provê. Olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, eles não plantam, eles não semeiam, mas a providência divina os alimentam sempre. Então, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Então, ele é o nosso modelo, será sempre, em qualquer estação do ano. Estejamos nós passando por alegria, ou estejamos nós passando por provação, por experiência necessária ao crescimento, não percamos a fé nesse irmão, nesse mestre, nos seus emissários que estarão conosco, nos auxiliando em todo momento da nossa existência. O planeta Terra, a nossa morada, o nosso educandário, sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua prevenção, da sua preservação imediata antes que o caos se estabeleça. Então, devastação em diversas áreas. Então, se está devastando diversas áreas, é porque a crise no respeito está estabelecida pela vida, pela natureza. E a Terra é um órgão vivo e tem as suas ações e as suas reações. Então, o ser humano, nós vivendo como seres humanos ainda nessas experiências, nesta terra que é a nossa escola, a morada que o Pai nos concedeu pelas mãos de Jesus de Nazaré. Então, cabe-nos respeitar o planeta, respeitar a natureza, respeitarmos a nós próprios que fazemos parte dessa mesma natureza. É sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação. Então, graças a Deus, muitos seres já reencarnaram com esse objetivo e estão reencarnando. Auxiliar na preservação do planeta, porque nós temos responsabilidade com esse planeta.
Então, essa devastação é efeito de quê? Da crise de respeito. O respeito por nós, pelo outro e pelo planeta está em crise. Então, imediata antes que o caos se estabeleça. Preservação. Estamos tomando cuidado uns com os outros agora. É a humanidade inteira. Quando o vírus começou a assolar a humanidade, distante de nós. Mas com o tempo, rapidinho, pelos meios necessários, ele chegou até nós. Está vinculado a um processo evolutivo, a uma crise necessária para o despertar espiritual. Chegou bem perto, são amigos, são colegas, são parentes, são vizinhos, quem sabe acometidos por esse vírus. Então tenhamos prudência, que estamos ainda em momento de inverno, mas não percamos a fé nem a esperança da nossa verdadeira origem. Simples e ignorantes na criação, para alcançarmos a perfeição e descobrir em nós o reino de Deus, que os Espíritos nos dizem que está em nós próprios, fortalecendo a mensagem que Jesus deixou na terra, quando questionado pelos discípulos e pelos apóstolos. Ambição econômica dos seres humanos imediatistas, que tudo investe em favor do poder e do ter, na desenfreada pretensão de reunir bens materiais e consumistas, que o tempo se encarrega de demonstrar quão inúteis são em realidade. Mas quantos não pensam assim? Ambição econômica, imediatista, o aqui ou agora, eu preciso ter para ser feliz. Porque alguns não vislumbram esse futuro e essa esperança de que nós não somos seres humanos o tempo todo vivendo experiências apenas por aqui. Ao contrário, somos seres espirituais em experiências humanas e essas experiências humanas vão passar. Porque elas nos enriquecem, nos auxiliam no aprimoramento espiritual. Tudo investe em favor do poder e do ter. Poder, mando e ter. Esquecendo de ser. Ser espírito imortal. Ser mais justo, mais bondoso, mais misericordioso para conosco e para com o outro. Ser espírito em processo, em viagem, em todas as estações do ano, pelo planeta Terra neste momento, mas poderemos habitar outros locais. Então, o tempo se encarrega de mostrar para nós que as coisas materiais aqui chegamos, aqui encontramos e vão permanecer aqui. São inúteis desde quando nos apeguemos a ela. Serão úteis quando colocadas a serviço do nosso crescimento espiritual e do crescimento espiritual de outros. Então, demonstrar que são inúteis. O tempo passa e tudo fica aqui. Lembramos daquele cidadão que a sua lavoura, o seu campo, as suas plantações, tudo estava dando em abundância. E ele reparava que os celeiros já não dava mais para guardar. Então ele no íntimo disse, já sei o que fazer. Vou destruir todos os celeiros que tenho, vou construir celeiros maiores, vou guardar toda a colheita e vou dizer para minha alma, aproveita, consome, regala-te. E aí Jesus dizia, aquele ensinamento para a humanidade naquele momento, e naquela mesma noite a lei divina dizia, ainda esta noite você como espírito retornará ao plano espiritual. E para quem será tudo que você colheu e guardou? Outros iremos desfrutar daquilo que fica, e nós não levaremos nada. Então, quantos seres tiveram os corpos materiais consumidos agora nessa crise do coronavírus? Ricos, pobres, poderosos, medianos, com coisas materiais, sem coisas materiais, as coisas ficaram. Estamos levando apenas o patrimônio interior que nós construímos como espíritos imortais. Então, é a revelação do Espiritismo. Nós que já aderimos a essa proposta de perceber que estamos como viajores do universo,
E neste momento a tempestade assola o planeta. Mas temos como nos resguardar o guarda-chuva da fé, da esperança, do trabalho no bem, da oração, da reflexão, da meditação, da busca em Jesus de Nazaré, o amigo de todas as horas. Então, surgem os desastres mediante as grandes crises individuais, coletivas e planetárias que tomam conta destes conflitivos dias. Reflexionamos nesse instante. Então, surgem as crises de toda a ordem. Então, quem buscava desenfreadamente apenas abastecer-se de coisas materiais, chegou o momento de dar um basta, de parar e refletir. Para que mesmo que eu quero tudo isso? Eu vou levar para onde? As crises individuais chegam ao coletivo e alcançou o planeta, que tomam conta desses conflitivos dias. Então estamos nós aqui vivenciando essas experiências conflitivas nos relacionamentos que precisamos melhorar em nós, auxiliando o outro também a melhorar. Respeito, consideração, afetividade, amorosidade. Quanta falta está nos fazendo os convívios entre os trabalhadores dos centros espíritas, de todas as organizações que ainda não podemos estar agrupados na quantidade que estávamos antes. Quantas? Mas vai passar, porque tudo passa, só não passa o amor de Deus por nós, seus filhos, suas criaturas que estamos na Terra, neste momento muito especial de transição íntima de cada um de nós para construirmos o mundo de regeneração em nós para que possamos habitá-lo futuramente. Mas quais os desafios e benefícios das crises? Todas as crises trazem os seus benefícios que muitas vezes não são percebidos. E os desafios. Os nossos laços familiares foram colocados à prova. Em casa, imposto pelo novo coronavírus, obrigou que todos nós redescobríssemos novas formas de se relacionar e de conviver. Então, os laços familiares, tanto entre as quatro paredes, como os laços da grande família universal, que parte nos encontramos aqui no planeta. Então, o grande desafio de percebermos o valor que tem esses laços que estão em construções para os verdadeiros laços do Espírito. Colocados à prova em casa. Quantas famílias não conseguiram conviver neste momento juntos agora? E temporariamente esses laços se desfizeram para retornar amanhã, para a convivência, para o reajuste, para o aprimoramento. Enquanto os outros estamos nos esforçando para vencermos esses desafios de agora, com a fé, com a esperança, com a oração no lar, para que os outros familiares desencarnados venham ter conosco, nos auxiliando na esperança, na fé, que o inverno vai passar. E que nós possamos nos preparar, nos iluminar, nos enriquecer, porque a viagem continua. Estamos todos no mesmo barco nesse momento, que se chama planeta Terra. Mas quem está conduzindo este barco é um grande guia, o grande e amoroso Mestre de Nazaré, que sabe o porto aonde o planeta Terra vai chegar, com todos os seus moradores são e salvos, porque o Pai assim lhe confiou nessa grande tarefa, nessa grande missão. Então tenhamos confiança para vencermos esses desafios dos dias atuais. A família que tem a capacidade da proteção, a capacidade do apoio emocional, a resolução de problemas e conflitos
é uma barreira defensiva contra agressões externas. Ainda é a família, ajudando a manter a saúde física e mental do indivíduo, por ser ela, a família, o recurso natural para lidar com situações que causam ansiedade, estresse, associadas à vida na comunidade. Então, a grande comunidade familiar colocada à prova. E os benefícios, passamos a nos perceber em família, a perceber o outro, o grande desafio. O tempo, o fator único que precisa ser aproveitado, que antes não tínhamos, ele surgiu de repente, que nós nem esperávamos. Então, há quanto tempo estamos nessas experiências, que podem ser muito para alguns, poucos para outros e ainda nem percebido para muitos o tempo. Então, a capacidade de apoio emocional, se falar pela família, pelo celular, que não podemos estar agrupados juntos e buscando o apoio necessário no batizado, no casamento, se aconteceu, no aniversário, até no sepultamento, que não podemos estar todos juntos, mas o pensamento em Jesus. A fé e a esperança, porque cada família é uma constelação familiar. E cada constelação formada de estrela, cada estrela tem brilho próprio. E esse brilho próprio é que vai conduzindo para que a constelação se afine e se harmonize. Então estamos passando, estamos vencendo. Estamos mais tranquilos, buscando compreender a lei divina agindo em nós. Com esperança, com fé, com trabalho. O Espiritismo, ao nos ensejar o exercício da fé raciocinada, ensina-nos a ampliar a compreensão dos fatos históricos e contextos sociais, convidando-nos à prudência, à confiança e à serenidade mediante as experiências educativas do mundo, de modo a aperfeiçoarmos as nossas competências espirituais. Serenidade foi difícil, continua sendo, mas o exercício da fé raciocinada, haja o que houver, nós continuaremos vivos como espíritos imortais que somos. Ampliar a compreensão dos fatos históricos ao longo da história, quantas crises a humanidade já passou. Nós não lembramos das crises que nós já temos passado, convidando-nos à prudência, à confiança e à serenidade mediante essas experiências que são educativas, porque a reencarnação é um processo educativo do espírito, de modo a estamos aperfeiçoando as competências espirituais, ou seja, todo o potencial espiritual que nós possuímos, que está em nós, no início simples, agora complexo, se desenvolvendo ao longo do tempo para a perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É a mensagem do Mestre amado e a doutrina que nós abraçamos pelo estudo, pela prática, para fortalecer as nossas experiências no nosso dia a dia. A providência divina, as tecnologias disponíveis, muito nos auxiliando no nobre desafio de mantermos padrões vibratórios salutares, como diminuindo fronteiras e permitindo-nos a união de pensamentos, sentimentos e atitudes em benefício próprio da própria humanidade. Então, em benefício próprio e do outro também. Então vejamos nesse momento a tecnologia que já estava conosco já há muito tempo como uma providência divina para encurtar as distâncias, para permitir que nós possamos nos ver, mesmo que à distância, através da tecnologia. E abrindo os campos do pensamento que vai além de toda a tecnologia, sentir a presença dos irmãos amigos espirituais conosco.
Lembremos do Salão Doutrinário, quem conhece o GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Lembremos do salão, de todos nós presentes, vendo os sorrisos, as alegrias, aqueles que chegam em busca de algo oferecido pela instituição, pela equipe espiritual, e saímos de forma diferenciada, envolvidos pelas energias sublimadas do ambiente, das equipes que trabalham em nome de Jesus. Então estamos nós agora através da tecnologia. Aqueles que não conhecem o GPEC, que estejam assistindo esse momento, lembremos de Jesus. E aí vamos sentindo esse estado de pacificação íntima e desejando a vibração positiva para todos nós que estamos na humanidade agora, neste grande momento. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. A mentora Joana de Ângeles, pela psicografia do Sr. Divaldo Franco. O paciente, nós agora estamos resolvendo por nos libertarmos da problemática que nos aflige, da problemática íntima, da problemática moral. Então nós acreditamos que vamos nos restabelecer. E aí damos o avançado passo na direção da cura. Lembrando de Jesus, mais uma vez, será sempre o nosso modelo e exemplo maior. Estava onde estivesse presente, as pessoas o procuravam. Os cegos, os aleijados, os obsidiados, as mães aflitas pela perda dos filhos, tentando vencer aquela problemática que afligia. Era um passo na direção da cura. E ele dizia: crês, meu filho, crês, minha filha, que eu possa te auxiliar, que eu possa te curar? E ele respondia: sim, mestre, eu creio. Então, meu filho, minha filha, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Vá e se apresente aos sacerdotes para mostrar a cura. Vá, retorne para a tua família. Então, o próprio paciente busca a sua libertação. Estamos nós aqui agora caminhando na Terra, buscando a nossa libertação, a nossa cura espiritual. E ele continua nos perguntando: crês que eu possa te auxiliar? E nós que vamos responder nesta hora? Então esse trabalho desafiador, como diz Joana de Ângeles, é necessário para o êxito do processo. Então todos nós seremos exitosos neste grande momento. E ele nos pergunta: crês que eu possa te auxiliar? E com certeza nós vamos responder: sim, mestre, eu confio em ti. Eu confio no teu amor incondicional. Então, o Mestre Jesus de Nazaré abençoe e fortaleça todos os seres espirituais que estamos na Terra neste momento, encarnados e desencarnados, os laboriosos benfeitores da humanidade, na área da tecnologia, na área da medicina, visitando, auxiliando os médicos encarnados, visitando todos os lares e todos os hospitais. Muita paz, muito obrigado a todos e que o Mestre Jesus continue conosco agora e sempre.